Lucas 2:2. Não está lendo, amém? Ora, havia naquelas mesma noite, com Marca, pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho, assim de glorificando o nome do Senhor. Glória! Bem, irmãos, estamos diante de um tema que é bastante complicado, um tema bastante forte também, a qual nos dias de hoje, muitas igrejas, muitos ímpios e até mesmo cristãos, elas vivem ainda nessa data, a qual muitos dizem por aí que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Mas se nós formos ler a Bíblia, se nós formos nos aprofundar na palavra do Senhor, vamos perceber, vamos analisar e vamos ter a certeza de que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Sabe o que está acontecendo em nossa geração, nos dias de hoje? É que muitos estão por aí, sabe o que é? É que houve oba por aí, mas não querem se aprofundar na palavra. Fica ouvindo o que muitos falam por aí, e aí bota aquilo na mente e não procura se aprofundar, não procura entender a Bíblia. E nós, irmãos, precisamos nos aprofundar, porque não adianta só ler a Bíblia, a gente precisa ler, nos aprofundar para entender. Por quê? Porque esse irmão Andrevaldo, nós lemos Apocalipse, a gente lê Apocalipse, mas muitas das vezes a gente não entende Apocalipse, a gente não compreende o que está escrito lá. Mas quando o irmão Andrevaldo ele prega aqui, a gente fica dizendo: nossa, o irmão Andrevaldo lê Apocalipse e ele entende mais do que a gente, ele traz a fundo o que está lá em Apocalipse. E é isso que a gente precisa entender, que a gente não só tem que ler, como tem que estar ouvindo por aí essas histórias que muitos contam aí, que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Isso é uma mentira, irmão, que nós muitas das vezes a nossa mãe, o nosso pai, nossos avós nos ensinou que 25 de dezembro é o nascimento de Cristo. Mas vai dizer após que quando o anjo visita Isabel é estéril, os anjos visitam Isabel, e vai dizer que o anjo diz a Zacarias que ele teria um filho e se chamaria João. E vai dizer então que após disso, de Isabel já com 6 meses, o anjo visita Maria, e o anjo diz: olha Maria, mulher agraciada, você conceberá um filho, e esse chamará filho do Altíssimo. E vai dizer então que Maria, ela vai gerar Jesus, Maria, ela vai gerar o filho do Espírito Santo. Mas a Bíblia não vai dizer a época, a data, o mês, o ano em que Maria ela teve esse bebê. Só vai dizer que então, Maria estando lá numa manjedoura, vai dizer então que ela tem o Jesus, ela tem o Rei dos Reis. E vai dizer então que o anjo visita os pastores de Belém. E nós entramos aqui, como é que os pastores de Belém estavam pastoreando as ovelhas? Se em dezembro, se formos pesquisar, em dezembro é um ano, é um mês em que faz bastante frio, e os pastores, quando eles pastoreiam as ovelhas, eles não botam as ovelhas no frio para fora, eles cuidam dentro do pasto lá, eles não trazem as ovelhas para fora. Mas vai dizer que as ovelhas estavam fora, no campo, elas não estavam dentro, então fazia sol. Então Jesus não nasceu em dezembro, porque em dezembro faz frio e os pastores estavam pastoreando as ovelhas. Então nós já vemos aqui uma grande mentira em que os católicos, que muitos por aí inventam de que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Isso é uma mentira, isso é um conto de fada, porque muitos querem botar coisa onde não tem, querem acrescentar na Bíblia o que não tem, porque Jesus ele não nasceu em 25 de dezembro. Mas irmã, o que é que nós estamos então comemorando o dia 25 de dezembro? Nós não. Eles lá, que nós outrora a gente comemorava. Eu ficava tão feliz quando chegava 25 de dezembro, porque eu gostava de fazer aquela ceia, eu gostava, mas eu ficava triste, sabe por quê? Porque eu queria tanto uma árvore de Natal e manhã eu não comprava. Eu queria tanto fazer, era tanto que uma vez eu consegui, irmão, eu consegui uma árvore de Natal, e a árvore de Natal em volta dela é cheia de presente, né? E quando eu não tinha isso aqui, sabe o que eu fiz? Eu peguei saco de presente e chifre de broco e botei em volta da árvore de Natal para simbolizar aqueles presentes. Sabe o que eu fiz? Peguei as caixas de fósforo, enfeitei tudo e botei na árvore porque eu queria tanto, né? A gente, quando era lá no mundo, a gente vivia no tempo de cegueira.
sabendo disso, que nasceu um espinheiro, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar o espinheiro, colocar na casa, e como é que ela vai confeitar essas árvores? Hoje, no dia de hoje, aquelas bolas natalinas, né? Aquelas bolas coloridas, bonitinhas, mas sabe como é que eles comemoravam lá? Sabe o que é que eles botavam lá? Era a cabeça das crianças. Vai dizer que essas semires, vai dizer que ela rodeava o povoado todo, e aonde tivesse criancinha, mandava cortar a cabeça de todo mundo para botar na árvore de Natal. Então, quando vocês pensar em botar um espinheiro dentro da tua casa, e botar aquelas bolinhas bem vermelhinhas, verde, né? Tudo brilhante, lembre-se que você está botando a cabeça de criança dentro da sua casa. Tá vendo essa criança aí no seu braço? Você vê o meu? Vai dizer que ela procurava essas crianças tudo, cortava a cabeça das crianças e pendurava lá naquele espinheiro. E vai dizer então que a partir disso, os romanos da Igreja Católica, eles vão começar a adorar esse Tammuz e vai começar a dizer que ele é o Deus Sol. Eles vão comemorar tanto que por quê? Em dezembro faz tanto frio que eles vão comemorar esse Deus Sol e vai começar a chamar o Sol. Vai começar a chamar o Sol para que houvesse sol. Por isso, irmão, então a gente não tem que ser levado por conto de fada. A gente não tem que ser, fulano me falou isso. Você já leu na Bíblia para ver se está isso? Você já se aprofundou na palavra? Mas o pastor fulano me disse isso. O pastor fulano já se aprofundou na palavra. Você tem que ler, nós temos que ler, irmão. A gente não tem que dar ouvido os contos de fada que o povo fala por aí. A gente tem que se aprofundar, porque a gente se aprofundando aqui, a gente sabe muito além do que acontece aqui. Porque essas semires era uma diabo, uma demônia, que ela fazia com que as pessoas cometessem perversidade nessa época. Então, nessa época não se comemora o aniversário de Jesus. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus ele está bem distante de dezembro, irmão. Nas minhas contas, Jesus está muito distante de dezembro. Ele não nasceu em dezembro. E quem nasceu, o que se comemora é o aniversário de Tammuz. É o aniversário de Tammuz. Então, quando muitos aí vinham para você, nossa, irmão, você é tão jovem e você não comemora o Natal, isso é uma besteira. Você fazer lá uma ceia, você encher a mesa lá de comida, botar uma árvore lá, diga que não, porque isso é coisa do diabo, é atraindo demônios para dentro da sua casa. É por isso que nós vemos aí muitas crianças atormentadas, muitas crianças aí no mundo do crime. Sabe por quê? Porque desde a infância os pais ensinam que eles têm que adorar esse Tammuz, que eles têm que pegar essa cabeça, essa bola cristalizada que simboliza a cabeça das crianças e colocar nesse espinheiro. Mas vamos tomar cuidado com nossas crianças, porque na geração passada nos ensinaram isso. Mas nós que somos jovens, nós que nos aprofundamos na palavra, a gente não deve ser levado por esses pontos, porque lá em Timóteo, em 1 Timóteo vai dizer assim. 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: não se deem às fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que de edificação de Deus, e consiste em fé, e assim faço agora. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? Que a gente não deve ser levado pelas fábulas, pelas coisas que dizem por aí, porque isso não traz edificação para a nossa vida. Vem cá me dizer, isso traz edificação a gente comemorar esse Natal? Não traz nada para a nossa vida. Sabe o que vai trazer? Só glutonice, o pecado da glutonaria, só vai trazer contenda, porque nesse dia é o dia que o povo diz: a gente tem que se reunir, a gente tem que entrar entre família, e depois no outro dia está um matando o outro, está um xingando o outro. Você viu fulana lá? Comeu mais do que fulano. Você viu fulana lá? Aquela mulher escandalosa, aquele homem não sei o quê. Isso é tudo conto do
Senhor. Imagina o fedor que não era. Quando começava a feder, vai dizer que em Israel tem um lugar onde depois se jogava as cabeças. Vai dizer que é um lugar que fede muito, irmão. É um lugar que até os dias de hoje esse lugar lhe fede. Por conta que quando eles terminavam de fazer aquela festa, eles pegavam as cabeças dessas crianças e jogavam em um lugar assim, mais distante. E vai dizer que esse lugar lhe fede até o dia de hoje. Porque por conta dessas cabeças dessas crianças
Natal. Agora esse tempo todo dentro da igreja, o que foi que esse povo aprendeu? Tempos e tempos dentro da igreja, 10 anos de crente, comemorando o Natal. Eu fico me perguntando o que é que esse povo estava estudando, o que é que esse povo estava lendo na Bíblia. Será que esse povo participava de estudo bíblico? Será que esse pastor, essa pastora, desse crente, eles liam a Bíblia? Será que eles contavam verdadeiramente? Porque eu acho uma vergonha igreja que comemora o Natal. Eu acho uma vergonha igrejas em cima do altar, tá cheio de coisa do diabo lá do Tammuz, igreja comemorando. Porque isso, irmão, se você for pesquisar lá no YouTube, tem pessoas lá que adoram, mas se você pesquisar lá no YouTube, muitos vão dizer que é a Semíris, o Nimrodes e o Tammuz. Pode pesquisar lá, que eles vão dizer que isso é uma história lá do diabo, que isso é lá que o povo lá de Roma, a igreja católica, eles adoravam esse Deus Sol, eles buscavam esse Deus Sol em dezembro para que o sol viesse, porque tem Deus e não sei o que, é Deus e não sei o que, é tudo mentira, porque quem criou o sol foi o nosso Deus, quem fez a chuva foi o nosso Deus. O sol só vai aparecer se Deus permitir, só vai dar chuva se Deus permitir, só vai acontecer se Deus permitir. Não adianta a igreja católica, não adianta Roma, não adianta ninguém estar chamando o Deus Sol, Deus disse que vai aparecer, só vai acontecer se o teu Deus permitir. Não é esse Deusinho aí que eles adoram que vai permitir acontecer nada, não. Não adianta eles dançar a chuva, né? A dança da chuva, né? Para chamar a chuva. Não adianta, porque o meu teu Deus, ele não se prostra, ele não obedece àqueles que se prostram diante de Baal. O meu teu Deus, ele vai ouvir aqueles que se prostram a ele, que adoram ele em espírito e em verdade. A gente não precisa estar se prostrando a imagem, a gente não precisa se prostrar a árvore e o espinheiro. Você pode ver que época de Natal as pessoas botam ali os presentes ao espinheiro e eles se prostram aquele espinheiro e começam a botar em cima da árvore aquela estrela, porque vai dizer que foi a estrela que lá os magos viu. Eles vão dizer que é ela, mas não é. É tudo uma história em que o diabo coloca, em que tem algo oculto, que vocês podem ver que as crianças, as pessoas, elas se prostram em volta dessa árvore para começar a abrir os presentes, para começar a adorar essa árvore. E o que é que eles estão adorando? O Tammuz. Eles estão adorando o demônio chamado Tammuz. É isso que eles estão chamando para dentro da casa. É isso que eles estão atraindo para dentro da casa. E muitos de nós, a gente com outrora, quando estávamos cegos espiritualmente, a gente adorava, a gente se prostrava, a gente comia essas comidas, mas hoje como cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, a gente sabe que isso não é história a gente sabe que não é nascimento de Jesus, a gente reconhece que Jesus não nasceu nessa data. O meu teu Deus não é Deus em que a gente precisa estar fazendo imagem para se prostrar diante dele. A gente não precisa ver para crer, mas a gente precisa crer, a gente precisa confiar que Jesus existe. Acabou. A gente não precisa estar criando imagem, a gente não precisa pegar uma árvore, um espinheiro, botar dentro de casa para se prostrar. A gente não precisa pegar esses espinheiros e botar dentro das igrejas, pegar essas lâmpadas, essas coisas que simbolizam as cabeças das crianças e tá trazendo para dentro das igrejas. É por isso que você vê aí muitas igrejas se fechando, pastores entrando em fornicação, pastores entrando em adultério, igrejas se fechando. Por que disso? Porque eles não se aprofundam, eles não buscam conhecer a verdade, eles não buscam a verdade profundamente, eles não procuram conhecer a história de Jesus. E aí eles permitem esses demônios entrar dentro das igrejas. Aí esses demônios, o que é que eles vão atacar? A liderança. É por isso que as igrejas estão se fechando aí. Muitas igrejas grandes se fechando porque permite que esses deuses, esse Tammuz, esse Nimrodes, essas Semíris entrar dentro das igrejas para que eles aprontem e comecem a derrubar. Aí estria um, estria outro, aí começa a atacar o pastor, começando a colocar coisas através do pastor, quando os pastores aí não estão caindo na fornicação, no adultério, e aí começa, aí acontece, a igreja tem que fechar. Porque permite essa deusa do diabo, essa Semíris, que é
paz